Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Dias, bem-vindos a mais uma edição do Nossas Escolhas, podcast que está aqui para ajudar você que está em dúvida sobre qual curso escolher, sobre o que cursar, ou você que quer às vezes mais informações sobre aquele curso que você tem tanto interesse, o curso dos seus sonhos. Chegamos à nossa quarta edição hoje, e a quarta edição estamos mais uma vez hoje com duas coordenadoras muito qualificadas aqui do Centro Universitário FAG para falar sobre 4 cursos, é isso? Bom, vou começar aqui então já pelas apresentações, professora Leda Paz aqui, coordenadora dos cursos de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e de Estética e Cosmética. Muito boa tarde aqui para nós, professora, mas para quem está nos assistindo é bom dia, boa tarde, boa noite, mas aqui para nós, boa tarde, prof. Boa tarde, pessoal. E também estamos aqui com a coordenadora do curso de Fonoaudiologia, professora Aline Tomiasi. Muito boa tarde para nós aqui, professora. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, pessoal. E a primeira pergunta, eu já vou começar aqui pela Aline, é uma pergunta que eu sempre faço aqui para iniciar, que é para ajudar, porque o nosso público-alvo são aqueles estudantes que às vezes estão em dúvida ali sobre o que cursar, qual profissão eu vou seguir ali para minha carreira. Então eu queria que vocês começassem contando as histórias de vocês um pouquinho. Por que fonoaudiologia e depois aqui por que fisioterapia para a professora Leda, as duas já podem aqui na sequência. Mas começando por você, prof. Aline, por que fonoaudiologia? Então, eu sempre gostei da área da biologia. Eu era uma aluna muito dedicada nesta área, assim, me sentia confortável com a disciplina, com os conteúdos que o professor passava, e eu sabia que eu queria esta área, algo ligado à biologia. Então, para mim, o que mais se identificava ali era a área da saúde. Na época, a fonoaudiologia ela é uma profissão muito jovem no Brasil, né? Ela foi regulamentada em 1982, então nós temos aí 43 anos, né, de regulamentação. E quando eu optei por fazer fono, foi até uma dica de pessoas que eram da área da saúde, né, profissionais da saúde, que mencionaram sobre a profissão para mim, dizendo que era uma profissão jovem, uma profissão nova, que tinha tudo assim para desempenho, tanto de especialidades. E como eu gostava bastante dessa questão da parte da voz, porque eu sou musicista, e daí eu achei que estava tudo Que ia ligado, ali, que ia combinar, né? A questão da saúde, da biologia, com uma profissão jovem, né? Que estavam, assim, toda aquecida, e com o que eu gostava também, que era a música. Então, aquilo foi ligando e foi onde eu me identifiquei para iniciar aí o curso de fono. Foi assim que comecei. Muito legal. Agora, professora Leda, a senhora que é formada em fisioterapia, como foi a sua história para a escolha desse curso? Pensando na questão do cuidado com pessoas, cuidar de pessoas que tinham algum problema ou que têm algum problema de saúde. Então, eu sempre gostei dessa questão do estar próximo de quem precisa de cuidado, do estar em um hospital cuidando, numa clínica cuidando. Então, a pessoa tem algum problema, você vai e você faz uma diferença na vida dessa pessoa. Você vai tratar, essa pessoa vai melhorar, ela vai melhor para casa. Então, sempre pensando nesses cuidados com as pessoas. Com certeza, muito importante. 2 cursos que conseguem ajudar muitas pessoas aqui. E agora, aproveitando o gancho dessa questão do que faz o profissional de fisioterapia, eu acho importante já mencionar também o que faz o profissional tanto da estética e cosmética, tanto da terapia ocupacional aqui, professora. Então, a fisioterapia e a terapia ocupacional são 2 profissões muito próximas. O Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele é junto. É o CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, são 2 profissões próximas, com objetivos bem distintos. A fisioterapia trabalha a reabilitação. Então, se você teve algum problema com a sua mobilidade, com o seu corpo, a fisioterapia vai tentar devolver você o mais próximo do movimento normal possível. A terapia ocupacional trabalha com o movimento, mas pensando na ocupação. Quais atividades, quais as funções você vai poder fazer. Então, qual que era o seu trabalho antes de ter um problema físico e como que eu vou readaptar você a esse trabalho novamente, ou você vai ter que mudar de função. Então, a terapia ocupacional se preocupa muito com essa questão da função, da ocupação das pessoas. E o trabalho de estética ali, porque a gente vê o curso de estética muito como algo muito amplo, mas o que o profissional de estética pode fazer, com o que ele pode trabalhar depois da formação?
A estética já é aquela questão da saúde, é um curso da saúde também e da beleza. Então, na estética, o curso de estética é um curso de tecnologia. É uma faculdade como outra qualquer, só que o diferencial, a diferença é a tecnologia. Então, qual que é o curso de tecnologia para o curso de bacharel? É um curso mais curto, um curso de 3 anos, focado naquele objetivo, que é estética. Na fisioterapia, a gente tem a área de dermatofuncional, que é estética também, mas é uma disciplina, né? Na estética, nós temos 3 anos focado na estética. Então, é um curso onde elas vão sair trabalhando e tratando de celulite, flacidez, problemas de face, acne. Então, é um curso bem específico para trabalhar nessa área da beleza. Muito interessante. E agora, voltando aqui para a professora Aline, você falou muito do interesse ali da fonoaudiologia ser uma ciência muito jovem ali, também na área da saúde, querendo ou não. E o que faz o fonoaudiólogo ali? Qual que é o trabalho Então, dele? nós somos profissionais da comunicação. A fonoaudiologia ela começou muito forte nessas questões das dificuldades de linguagem, de fala, de linguagem escrita nas escolas. Então, iniciou com uma pegada bem forte nessas questões das dificuldades de aprendizagem em si. Mas, neste caminho, veio a questão auditiva, porque como trabalhamos com a comunicação, as questões voltadas com a deficiência auditiva, as dificuldades que a deficiência auditiva ocasiona. Então, ela tem é bem fortalecida essa questão da especialidade da audiologia dentro da fonoaudiologia. Só que a fono, ela tem uma abrangência muito grande. Hoje a gente trabalha com 15 especialidades, então... voz, na área da voz, dos distúrbios vocais, então não trabalha só nas questões patológicas da voz, mas também no aperfeiçoamento vocal. Então, trabalhamos com radialista, com jornalista, com atores, cantores. Trabalhamos também na questão da fonoaudiologia do trabalho, na parte ocupacional. Trabalhamos com a fonoaudiologia hospitalar, então estamos inseridos dentro do hospital, em todos os setores dentro do hospital. Trabalhamos também na parte da motricidade orofacial, que aí envolve as questões mais face, nas dificuldades, seja uma dificuldade também de deglutição, de mastigação, de sucção. Na estética também nós estamos inseridos. Na perícia, então o fonoaudiólogo também ele faz perícia fonoaudiológica. Então eu costumo dizer assim, apesar de nós sermos profissional da saúde, que trabalhamos com a comunicação, nós temos uma flexibilidade muito grande de atuação, né? Conseguimos estar em vários campos e atuando aí em várias especialidades dentro da Dentro área. do mercado mesmo, né? Uhum. E muito interessante você falar de mercado de trabalho, porque é algo que eu já queria puxar aqui para discussão e agora para a professora Leda. Para a senhora falar um pouco de como é o mercado de trabalho, tanto para o fisioterapeuta, tanto para o terapeuta ocupacional e para o profissional de estética e cosmética. Como que são os mercados de trabalho nas 3 respectivas áreas? Porque, óbvio, a gente tem, por exemplo, a ideia de um profissional de fisioterapia na clínica, mas quais os trabalhos que podem ter além de lugares como esses? A fisioterapia, ela já é um pouco mais conhecida pelo público de forma geral. O fisioterapeuta é aquele profissional que vai estar em todas as áreas da saúde. O que você pensar hoje de problema, qualquer problema que a gente tenha, existe uma fisioterapia específica para trabalhar aquele problema. Então a gente, tem dor na coluna, fisioterapia. Mas, por exemplo, se você tem um problema de ATM, que é a articulação temporomandibular, você está com um problema, existe a fisioterapia específica para trabalhar essa articulação, para resolver problemas que às vezes você tem uma dor de cabeça que não passa, uma enxaqueca, e às vezes é um problema de ATM, então a fisioterapia atua. A fisioterapia na ginecologia obstetrícia, a fisioterapia na neurologia adulto e infantil. Então, são muitas áreas de abrangência. Hoje, muito falada e muito trabalhada é a osteopatia. A osteopatia é uma formação que o fisioterapeuta faz para trabalhar, digamos, de forma assim, né, com manipulação do corpo. Então, ele vai trabalhar órgãos internos, tudo através de uma manipulação, e ele faz um aprendizado de 5 anos de osteopatia para poder desenvolver essa osteopatia.
Então, a fisioterapia é uma área um pouco mais conhecida, já divulgada. A terapia ocupacional, ela tem a mesma idade da fisioterapia e ela ganhou um espaço bem maior há pouco tempo com a divulgação, com essa questão do autismo que veio à tona. Então, um dos profissionais que são muito requisitados no trabalho com o autista é o terapeuta ocupacional. Por quê? O terapeuta ocupacional, ele trabalha muito com a parte sensorial. Então, o autista, ele tem uma questão muito importante nessa alteração sensorial. Às vezes, assim, você tem uma criança de 4 anos e você não consegue tirar a fralda dessa criança. Então, ele já foi no médico, ele já foi num profissional, e ele vai para o terapeuta ocupacional e ele consegue ter esse problema solucionado. Por quê? Às vezes, a criança, o problema dela é sensorial. Ela acha que o vaso é frio, ou ela não gosta daquela superfície que ela sente. É tudo sensorial. E o terapeuta ocupacional, ele vem para trabalhar com isso. Então, ele tem todo esse trabalho da parte sensorial que para o autista é muito importante. Então, hoje não se fala em reabilitação de autista sem a terapia ocupacional. Então, nesse momento onde o diagnóstico de autismo cresceu muito na nossa sociedade como um todo, esse profissional veio assim, ele é muito importante. Ele é fundamental, como os demais também, mas ele ganhou um espaço muito importante Começou nesse a ter momento. uma atenção extra para isso, tanto que é o curso mais novo da FAG, né? É o curso mais novo da FAG, mas a gente já está, né? A terapia ocupacional já está na estrada há muito tempo. Só que além dessa questão do autismo, existe também um trabalho que é bem, bem importante da terapia ocupacional em presídios. Por exemplo, no presídio, o terapeuta ocupacional, ele vai pegar esses presos e vai trabalhar com ele. Por quê? O preso, ele é retirado do convívio social. Então, o terapeuta ocupacional vai proporcionar para ele atividades que remetem o cotidiano dele. Então, ele trabalha com arte, com quadros. Então, às vezes a pessoa vê, vou fazer terapia ocupacional, é só pintar? Não, o terapeuta ocupacional vai escolher a tinta, o tipo de pintura de acordo com aquele detento, com as características que ele avaliou naquele detento. É o terapeuta ocupacional no sistema prisional que vai ver, ele está preso porque eu avaliei, então, que atividade que ele pode fazer no presídio para que ele se sinta, né, socializado aqui. Então, o terapeuta ocupacional vai escolher, esse vai para a cozinha, esse vai fazer tal coisa. Ele tem que ter aquele perfil do preso para determinada atividade. Porque você imagina, numa cozinha onde tem acesso à faca, então não é todo preso que vai poder. Então, o terapeuta ocupacional, através dessas atividades manuais, de arte que ele desenvolve, ele vai avaliar e ver onde essa pessoa se encaixa melhor. Então, assim, o terapeuta ocupacional está, como fonoaudiólogo, como fisioterapeuta, em todas as áreas da saúde, no hospital, em clínicas, ambulatórios, locais onde a pessoa fica detida ali por muito tempo, asilos, que a pessoa também perde esse convívio com a família. E o profissional de estética? O profissional de estética também tem esse acesso às clínicas. Ele vai poder ter a sua própria clínica depois de formado e desenvolver os seus tratamentos. Mas a gente fala também que, como a estética é uma área da saúde, esse profissional ele pode estar até dentro de um hospital, fazendo algum relaxamento, um cuidado com as pessoas, porque às vezes você está internado por muito tempo e você fica ali feio, às vezes sua aparência, e aquilo faz mal, porque a saúde é um completo bem-estar físico-mental. Então a pessoa tem que, eu estou horrível nesse hospital, eu quero morrer. Então, esse momento, até esse profissional da estética pode participar. Nós já levamos as alunas na UOPECAM para fazer um trabalho
com as pacientes lá. Até para ter uma normalidade ali num momento tão difícil como esse, a estética pode ajudar nisso, né, professor? Sim, de você se sentir um pouco melhor, né? Você não se sente bem quando seu cabelo tá arrumadinho, você chega para as pessoas. Às vezes, para você, o seu cabelo bagunçado é o que você gosta, mas é o que você gosta. E às vezes a pessoa tá ali naquele hospital abandonada, então precisa de um cuidado especial, porque claro que às vezes a enfermagem não tem tempo para ficar vendo algumas coisas, mas esse profissional pode ajudar. Muito interessante. Realmente as áreas da saúde muito importantes para ajudar tanto na saúde física quanto mental das pessoas. Nós separamos algumas imagens, a professora Leda falou muito da atuação clínica, e aqui temos um pouco da estrutura da FAG, começando aqui pela visita de alunos do ensino médio ali no curso de fisioterapia. Qual local é esse, professora? O que os alunos estão vendo ali? Então, aí é um laboratório de habilidades. Então, nós temos o fisioterapeuta trabalha em UTI. E na UTI, ele tem que entubar, estubar, ele é responsável por tirar do tubo, por fazer um monte de procedimentos na UTI. Então, nós temos na FAG esses bonecos realistas. Então, eles respiram, eles sentem. Então, se o aluno faz alguma coisa errada, o boneco apita. Então, é um boneco que não existe em qualquer lugar. É um boneco muito especial que os professores usam para as aulas práticas. Então, esse é o momento onde os alunos estão com um ambu ali. Então, ele é um paciente, esse que está deitado, é um boneco, mas é um paciente e ele reage às atuações do aluno. Então, antes do aluno ir para uma UTI de verdade e errar no paciente, ele vai trabalhar com esse boneco, até ele estar preparado para ir para o paciente de verdade. Realmente uma capacitação que é tão importante, porque é um momento ali que às vezes vale a vida ou morte, né, querendo ou não. É um momento essencial onde o aluno, participando dessa prática, ele desenvolve confiança, ele fica mais à vontade para fazer depois no paciente real. Sim, muito interessante. Passando agora para a próxima imagem, temos outro curso aí da professora Leda, é o de terapia ocupacional. A gente falou que é o curso mais recente aí da FAG, foi lançado esse ano, né, professora? Isso, e aí elas já foram fazer uma visita nesse momento, foram fazer uma visita no Hospital São Lucas, para que elas, que é a primeira turma, estão no primeiro período, entendam que elas vão participar da rotina do São Lucas também. Elas têm uma disciplina chamada terapia ocupacional hospitalar, elas vão ter estágio no hospital, então elas já foram fazer esse reconhecimento do Hospital São Lucas. Porque às vezes vale ressaltar, porque às vezes a pessoa fica um pouco receosa de tipo, mas é um curso muito novo, mas vale ressaltar que a equipe do Centro FAG é sempre muito qualificada, inclusive para o curso de terapia ocupacional. Isso, a gente está preparado para o futuro delas, então a gente já sabe o que elas vão fazer daqui a pouco. Está tudo certinho na matriz curricular. Muito bom. Agora passando para a próxima imagem, a imagem de estética. O que é esse atendimento aí? Aonde é esse atendimento da estética aí? Então, o que é bacana na graduação, e na FAG a gente deixa isso muito claro, a graduação, o ensino superior, ele é baseado em 3 pilares: no ensino, na extensão e na pesquisa. O ensino são as aulas, né, nos laboratórios. A pesquisa, como hoje começa o ECCI, que é o nosso laboratório de pesquisa, o aluno começa a entender como ele faz pesquisa, e nesse momento da imagem, elas estão fazendo extensão. O curso de estética e os outros cursos da saúde, nós temos ônibus, que são como clínicas, e esse aí é um atendimento à comunidade. O ônibus vai até a comunidade e presta atendimento. Então, quem que não quer fazer um tratamento de estética, né? Que chegue num lugar, entra no ônibus e é atendido com produtos. Então, é um momento de extensão. Então, os busões da FAG que a gente vê em eventos por aí, um dos cursos que utiliza é o curso de estética. Esse é o ônibus só da estética. A Fono também usa, né? O ônibus, saúde. Né, da saúde, itinerante, onde nós realizamos avaliação fonoaudiológica, auditiva, então também é um espaço da fonoaudiologia e demais cursos também. Muito bom. Aproveitando que a professora Aline teve a palavra aqui, agora vamos pegar as imagens de fonoaudiologia. Temos imagens aqui do curso. Primeiro do laboratório de audiologia avançado. O que é esse laboratório? O que os acadêmicos conseguem fazer aí, professora? Os acadêmicos, então, aqui no Centro FAG, no curso de fonoaudiologia, eles têm todo o diagnóstico auditivo. Então, eles fazem o diagnóstico básico. O que seria o diagnóstico básico? Seria os exames audiometria, logoaudiometria, imitanciometria, que são exames
somente eles já fecharia o diagnóstico auditivo para saber se o paciente tem ou não tem uma perda auditiva. Só que existem casos que o paciente precisa fazer exames avançados, ou situações do qual ele não consegue, nessa avaliação básica, nesse exame básico, realizar, por exemplo, um bebezinho. Então, por isso que hoje a gente consegue fazer o exame no bebê e detectar precocemente uma perda auditiva, já colocar o aparelho auditivo, reabilitar esse bebê, né? Aí é o laboratório, então, de diagnóstico avançado do curso de fonoaudiologia. É onde nós realizamos as emissões otacústicas e realizamos o PIAT, que ele é bem conhecido como BERA, mas é o potencial evocado auditivo de tronco encefálico. Ele é um exame que avalia as vias centrais da audição. Então, ele é um exame que nós vamos encaminhar nosso paciente em situações específicas e, no caso, no diagnóstico precoce também a gente consegue realizar. Então, os nossos alunos, deixo claro isso daí, porque hoje a gente tem, nós somos reabilitação auditiva, né? Fomos credenciados, né, Leda? Pela reabilitação auditiva. Então, hoje o curso de fonoaudiologia, junto à clínica FAG, nós atendemos os pacientes que são oriundos do SUS. Então, esses pacientes, eles vêm com tanto uma queixa aí auditiva, ou até pacientes que acabou de nascer, então com algum evento, né, de repente um fator de risco, alguma coisa, ele vem para o diagnóstico. Então, é um dos laboratórios que nós usamos, tanto na prática desses alunos, né, que começa desde aí do período de graduação, quanto também aí nos nossos estágios, atendendo aí a parte da reabilitação auditiva. Então, esse laboratório é um laboratório avançado, e a gente sabe que muito desses exames que nós estamos realizando aí são exames mais até aprofundados, né, que muitos cursos, às vezes, a nível de pós-graduação, mas nosso aluno, ele já tem essa prática aí, desde a graduação já. Com certeza, isso é algo que nós vamos entrar mais para frente aqui, até a questão da Clínica FAG, que todos os cursos aqui presentes usam, os cursos aqui do nosso podcast de hoje. Passando para a próxima imagem, agora continuando um pouco mais no curso de fonoaudiologia, o exame de audiometria. O que é esse exame, professora? O que o acadêmico ali está fazendo? Então, ele é um dos exames básicos, né, para detectar se o paciente tem ou não uma perda auditiva ou a audição está normal. Então, geralmente a gente chama esse exame de padrão ouro. E qual a finalidade desse exame, né? Saber qual que é o mínimo de resposta, o som mais baixinho que esse paciente consegue escutar. Esse som, ele está dentro de um padrão que a gente considera como um padrão de normalidade ou não? Se não, qual que é o caso do paciente, que patologia que esse paciente está apresentando, qual que é a conduta de tratamento? Daí entra o otorrino nessa história, que nós temos um parceiro também aí na reabilitação auditiva, onde vai definir, por meio desses exames, se a perda é uma perda que vai tratar por medicamento, se é um caso de cirurgia, se é um caso para aparelho auditivo. Então, ele é um exame padrão ouro aí para o processo aí diagnóstico. Agora, pode completar. Não, e ele é nosso aluno, né? E ele está exatamente nesse exato momento fazendo aí essa avaliação auditiva aí de um dos pacientinhos nossos. Exato, muito, muito importante essa experiência prática, né? Agora, passando para a próxima imagem, temos agora a prática de fono hospitalar. O que é a fono hospitalar? O que é esse boneco? O que os estudantes estão fazendo ali? Aí é o laboratório de habilidades, né? Como a Leda já falou. Então, o curso de fonoaudiologia também está inserido dentro desse laboratório. Então, eles fazem a prática para ir para o hospital, para situações reais. A fonoaudiologia dentro do hospital está inserida em diversos locais, né? Desde a UTI NEL, como a UTI geral, como o ambulatório, os leitos, a maternidade. E aí eles estão fazendo toda a questão da avaliação do paciente, né? Então, um quadro muito comum dentro do hospital, que o profissional fonoaudiólogo atua, um quadro da disfagia, que é a dificuldade para engolir. Então, muitas vezes o paciente disfágico, o alimento ele vai para o pulmão. Então, esse paciente ele broncoaspira. Então, o profissional fonoaudiólogo, muitas vezes o paciente é quadros de sonda, então tem todo um quadro que participa aí uma equipe multidisciplinar no quadro, mas a coordenação, a estimulação desse paciente para o retorno de uma alimentação por via oral, ela é realizada pelo profissional fonoaudiólogo. Então, nossos alunos, eles começam a praticar, eles começam a fazer toda essa avaliação do paciente em várias condições, né? Aí, eles estão fazendo a ausculta, né? Para verificar essa condição da disfagia.
Exato. Agora passando para a próxima imagem, temos mais uma, se eu não me engano. O estágio de fonoaudiologia hospitalar. O que é esse estágio? O que o acadêmico consegue fazer ali? Aí eles estão na maternidade, né, no leito, e como eu já falei, né, os nossos acadêmicos eles estão inseridos em várias partes dentro do hospital. Aí o que eles estão realizando? Provavelmente está fazendo ali o teste de sucção, né, que eles estão olhando ali a imagem, né, mas ele passa pelo teste da orelhinha, esse bebê, pelo teste da linguinha, que são os testes neonatais, então é a fonoaudiologia que realiza dentro do hospital. E na sequência eles estão fazendo toda a avaliação do sistema estomatognático. Então, se esse bebê está sugando bem, porque é importante por causa da pega, né, da alimentação, como que está o processo de deglutição desse paciente, se ele está tendo uma coordenação da respiração com a deglutição, para garantir aí uma alta saudável, garantindo que esse bebê vai para casa, vai conseguir se alimentar, né, e seguir. E aí, já que, aproveitando que nós falamos muito da estrutura da FAG e também de experiências tanto dentro quanto fora de sala, aqui começando pela professora, como são as experiências teóricas e até continuando um pouco das experiências práticas do estudante aqui do curso do Centro FAG em fonoaudiologia, como que são? Então, eles estão inseridos desde o início. Na teoria, né? Nossa teoria ela é extremamente articulada com a prática. Então, o aluno do primeiro período ele já tem contato com a população, ele tem o contato com a prática, ele tem os laboratórios de base, de anatomia, microscopia, tem um laboratório de morfo, ele tem as disciplinas básicas, né, que todo profissional da saúde precisa, genética, patologia, anatomia, fisiologia, ele faz essa articulação junto à prática e também já inserido nas específicas. Então, no primeiro ano, ele já vai para a clínica, escola, e lá ele começa toda essa questão do manuseio desses equipamentos que nós usamos para o treino, né? Então, a gente procura sempre articular a teoria com a prática. E, além disso, não só o curso de fono, mas todos os demais cursos aqui do Centro FAG, nós temos o PROEX, né? Os projetos de extensão, e esses PROEX, eles são destinados à comunidade. Então, o nosso aluno do primeiro período, ele já está inserido no atendimento à comunidade, né? Seja na clínica, seja nas escolas, ou em outros locais que daí a gente vai articulando, né? Numa instituição de longa permanência, e ele já tem esse contato com a população desde o início. E professora Leda, como é a experiência tanto teórica quanto prática dos alunos, tanto em cada um dos seus cursos, né, em fisioterapia e terapia ocupacional, como vai ser ainda, né, porque é o curso que está sendo lançado esse ano, e no curso de estética e cosmética? A FAG tem esse histórico de aulas práticas desde sempre. Então, eu já trabalhei em outras faculdades. Quando eu vim para a FAG, era uma particularidade que a gente sempre acompanhou, das aulas práticas sempre paralelas com as aulas teóricas. Então, o aluno vai para a sala de aula, faz a teoria e depois já vai para o laboratório para fazer a prática. Isso desde o primeiro período. Então, nos cursos da saúde, o que a gente faz? Esse aluno também vai para a clínica desde o primeiro período. Ele vai fazer o estágio na condição que ele pode, nesse momento, de observação. Mas ele precisa ir para a clínica, para o Hospital São Lucas, para observar o estagiário do curso fazer o atendimento do paciente. Então, o aluno já é inserido nesse contexto de prática de atendimento e de prática aula prática. Então, todas as disciplinas são acompanhadas da prática. Então, eles têm as disciplinas específicas com aulas práticas. Um realiza no outro, ou eles trazem amigos, né? Parentes, e vão desenvolvendo a prática um no outro, até eles estarem preparados para atender o paciente. Então, nas disciplinas específicas 2, eles já estão atendendo pacientes. E depois, no estágio, eles são donos da situação. Tanto é que, para o Conselho de Fisioterapia, o estágio, o aluno é considerado um profissional ali. Ele quase não é mais nem aluno, ele já tem uma responsabilidade profissional. Ele atende de fato. Então, o que é importante é que a FAG trata essa prática de uma forma muito importante, que nós temos locais reais aqui dentro.
nós não temos uma clínica de fono, uma clínica de fisioterapia. Nós temos um serviço que é referência para o SUS de reabilitação física. Hoje nós temos 2 momentos, reabilitação física e reabilitação auditiva. Então, nós temos serviços que são do Estado, que foi confiado à FAG para tratar as pessoas. Então, no serviço de reabilitação física, nós atendemos 120 municípios. E no serviço de reabilitação auditiva, nós atendemos todos os municípios que pertencem a Cascavel, que é a média complexidade, e na física é a alta complexidade. Então, olha a responsabilidade dos nossos alunos. Eles estão... E para o aluno isso é muito importante, porque nós temos pacientes vindo de todos os locais. Então, ele não está em uma coisa... será que eu vou ter um paciente? Será que a gente vai fazer estágio? Ele tem a agenda dele certinho. E eles estão vivenciando, né, Leda, uma situação bastante real do mercado, né? Não é um estágio do qual, por exemplo, ele é mais simples. Não, é uma situação do qual esse paciente ele vem encaminhado, ele tem uma queixa, ele tem toda uma equipe por trás. Então, assim, a troca de experiência entre as equipes, entre a equipe multi, a discussão de casos. Então, isso é muito importante nessa prática, nesse trabalho que eles estão tendo para a prática profissional lá fora, né, para o mercado, para estar preparado para o mercado. Com certeza, até porque são áreas de saúde, né, todas as áreas aqui. Então, são áreas que o aluno, ele realmente tem esse aprendizado primeiro teórico e depois ele na prática, tanto aqui em sala de aula, com os professores, que sempre muito qualificados, quanto com profissionais, né, ali, tanto a egressa aqui da FAG, como outros profissionais do mercado, enfim. Uma das últimas coisas que eu queria perguntar aqui, porque o nosso tempo é curto, quais são os horários do curso? Começando aqui pela Prof. Leda, que tem mais cursos, quais são os horários e quais as durações dos respectivos cursos, né? 3 anos, 4 anos, como que é? A fisioterapia, ele é matutino e noturno. Nós temos os 2, duração de 4 anos. A estética, já tivemos o matutino, hoje estamos só com o noturno. Isso não impede que daqui a pouco a gente tenha o matutino novamente, duração de 3 anos. E a terapia ocupacional começou agora, por enquanto nós estamos com o noturno por 4 anos. Agora, o que é importante, eu acho, a gente também devolver para a comunidade, é que, por exemplo, o curso de fisioterapia e o curso de estética, eles são avaliados com nota máxima para o MEC. Então, o curso de fisioterapia está entre os melhores do Brasil. Isso quando eu falo de faculdade federal, faculdade estadual, o curso tem nota 5, máxima. O curso de estética no MEC, ele foi o melhor do Brasil. A nota do curso de estética nossa, o 5, tem vários quesitos que somam esses 5, é o melhor do Brasil. Então, assim, a FAG não brinca de faculdade. A FAG faz realmente acontecer. Sim. E agora, professora Aline, qual a duração do curso, quais são os horários, enfim? O curso de fonoaudiologia, ele acontece no período noturno. É um curso de 4 anos, então ele é semestral, são 8 semestres, e ele inicia os estágios a partir do 3º ano, no 6º período. Daí os alunos têm ali o 6º período articulado com disciplinas, e no 7º, 8º, daí ele vai para campo total, né? Daí é o estágio. Sim. É muito importante. E agora, já partindo mais para o final aqui, é muito importante ressaltar que são as 2 áreas da saúde aqui muito importantes. E também parabenizar aqui pelo trabalho das 2 coordenadoras, junto com a estrutura do São Lucas, a clínica FAG, que nós temos aqui, que é muito utilizada nos cursos. Então, o nosso tempo é curto, mas eu queria que vocês deixassem uma última mensagem para os acadêmicos, às vezes, que estão pensando, eu quero fazer fisioterapia, quero fazer terapia ocupacional, estética ou fonoaudiologia, começando aqui pela professora Leda. Eu diria para que eles conversassem com os colegas, conversassem com quem estuda na FAG. Os nossos alunos, eles são apaixonados pelo curso. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, o aluno gosta. Então, conversem ou venham conversar conosco, porque, assim, é uma questão de gostar, de você estar num lugar que realmente vai te dar aquilo que você precisa. Então, você tem esse apoio da FAG, no sentido de estrutura, professores, as melhores metodologias, os recursos. Então, a gente está aqui, a fisioterapia já há quase 25 anos. Então, a gente é muito sério. Então, o curso, ele acontece de verdade.
E como a Leda falou, o curso de fono também, ele é um curso consolidado, ele é um curso que tem 18 anos e muita prática. Então, a maioria dos fonoaudiólogos formados em toda a região são fonoaudiólogos formados pelo Centro FAG, então isso é um orgulho nosso. E como a Leda mencionou, os nossos alunos, eles são muito felizes aqui, né? Eles são realizados aqui dentro do Centro FAG, eles defendem bastante a casa. Então, e que venha conhecer, a gente deixa também disponível, caso ele queira fazer uma aula, queira conhecer, participar de um estágio, ou conversar, fique à vontade, eu fico tranquilo. Muito obrigado às professoras pela participação e assim como elas falaram, se você quiser mais informações, entra no site da FAG, www.fag.edu.br, lá você vai conseguir às vezes agendar uma visita ou conversar com as professoras, converse com a egresso da FAG, se você se interessou por algum dos cursos aqui, nosso tempo é curto, mas com as professoras aqui elas vão passar as informações certinhas para você, lá também tem informações sobre as matérias, às vezes, se você tem dúvida sobre alguma matéria, você pode perguntar para elas também. Mas, enfim, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal FAG e venha para o Centro FAG. Venha ser acadêmico conosco. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.